Voltamos aqui com Camila Tittinger. Enquanto a Camila não entra e as outras pessoas também não, quero falar novamente sobre a lírica solidária. Se você não sabe o que é, por favor, procure saber. Muitos artistas, não apenas cantores, mas muitos artistas, costureiras, técnicos, cenógrafos, enfim, tanta gente que está precisando de ajuda, às vezes não está precisando nem de ajuda financeira, às vezes precisa de uma ajuda psicológica, às vezes precisa de coisas que a gente nem imagina. Então, hashtag lírica solidária, por favor, procure saber, qualquer ajuda é muito importante para a gente, tá bom? Convidando novamente Camila. Oi, Oi, estamos de volta. estamos de volta. Pode responder a Jéssica sobre a gente, da utilidade, da necessidade? Com certeza. Jéssica, então, é o seguinte, com relação a agentes. Eu tenho 2 agentes no momento, tá? Eu tenho um agente que chama Mitchell Piper, da Piper Management. É um agente que eu conheci pelos concertos que eu fiz com Plácido Domingo, porque ele é agente do Eugene Cohn. E ele é um agente que é considerado como um agente geral, porque ele está localizado em Nova York, mas ele conversa com a Europa, conversa com os Estados Unidos. Eu só não deixei ele entrar nessa parte da América Latina, porque eu sou muito fiel ao Ezer, que é da Arte Matriz. Então, ele é o meu outro agente que acaba vendo essa parte do Brasil, América Latina. Vou compartilhar com vocês algo que sempre foi uma incógnita muito grande na minha cabeça e sempre uma preocupação muito grande, que é realmente essa questão do agente. Quando eu fiz concursos de canto, eu não precisava de agente. Então, os contratos que eu ganhei como prêmios, eles não vinham com a gente. Então, tudo era feito a partir desses concursos. E o teatro se comunicava diretamente com o concurso passava para mim e eu me comunicava diretamente com o teatro. Então, por muito tempo, eu achei que o agente não seria necessário. E eu nem queria ter agente, na verdade, na época. Só que eu comecei a perceber que o mercado, principalmente fora do Brasil, existe uma gama absurda de agentes. É muito perigoso você escolher ou ser escolhida por certos agentes, porque tem agências que se dizem muito grandes, mas essas agências podem te deixar de lado e às vezes te deixar preso, entre aspas, por anos, em que você no contrato, inclusive eu não tenho contrato com essa agência de Nova York, eu tive que lutar bastante com isso e não quero assinar. Por quê? Porque nos contratos está escrito assim, você pode sair do contrato se nós estivermos de acordo. Não tem nem multa que você pode pagar. Então, eu nunca quis isso pra mim. Eu não gosto de me sentir presa. Eu não sei se a minha lua é em aquário, tá? Tem alguém que perguntou qual que era meu signo. Meu signo é Libra, com ascendente em Virgem e lua em aquário. Meu Deus. Essa lua em aquário, eu odeio que me deixem presa. Eu não gosto. Bom, eu sou aquariano, eu sei muito bem o que você está falando. Eu prezo muito pela minha liberdade. Então, eu não gosto dessa questão, tipo, não existe pra mim assinar um contrato desse. Nem se for a melhor. E esse contrato seria um contrato de exclusividade? Caso fosse? Também. Ou seja, se o cara quiser te deixar na geladeira porque tem uma outra pessoa que eles querem levantar, eles te deixam e pronto. Acabou. E aí você some e ok. Então, assim, a maneira com a Isso é praticamente ocultação de cadáver. Exato. Né? Total. Então, assim, Jéssica,
É muito importante o agente, sim. Hoje eu sou a favor a isso, tá? Eu não era. Hoje eu acho que o agente é importante, porque senão a gente fica louco mesmo de ter que lidar com tudo ao mesmo tempo. Eu ainda continuo sendo a pessoa que corro atrás do agente para ele correr atrás das coisas para mim. Eu faço isso. Mas o secretariado, essa questão de contrato, burocracia de documento, eu acho que é muito importante ter um agente e não só por isso. Os teatros, muitas vezes, e digo aqui no Brasil também, vários teatros não entram em contato comigo. Eles entram em contato com o Weser e o Weser entra em contato comigo. Então, às vezes você pode perder trabalhos se você não tem algum agente, porque muitas empresas... eu não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Mas muitas casas de ópera, muitas casas de concerto, salas de concerto, elas validam o teu trabalho sabendo se você é de confiança de alguém primeiro. Então, sabendo se alguém representa com você, se alguém te representa, e aí sim, essas casas de ópera e salas de concerto pensam, essa pessoa é boa. E muitas vezes nem é assim. Às vezes a pessoa é representada por agentes e é péssimo. A qualidade não está relacionada diretamente a uma agência que te represente, tá? Mas eu acho que é uma figura importante hoje em dia. Já foi a época que era uma época de ouro, que eu acredito que era quando o artista era colocado em primeiro lugar. Então, Poxa. era o artista que falava diretamente com o teatro, ou diretamente com o maestro falava, né? Então, Esse é o tempo em que o artista fazia o agente e não o contrário. Exatamente, o Né? artista fazia o agente e não o contrário. Agora, o agente que faz o artista, sei lá, as coisas estão meio de ponta cabeça, gente. De Talvez por repente, isso a essa gente esteja onde quarentena está. toda, de repente, essa quarentena toda também serve para os artistas se colocarem mais como independentes e às vezes até isso pode ser uma coisa que no futuro melhore, que volte um pouco a importância do artista, né? Uma coisa que me chama muito a atenção, tanto na Europa quanto aqui, São Paulo, seja onde for. Antigamente você tinha no Catelone a Luísa Miller com Katia Ricciarelli, Plácido Domingo, Piero Caputilli, Nikolai Giaurov, não sei o quê, maestro fulano, diretor tal. Hoje você não tem nome de um cantor em lugar nenhum, a não ser que seja um Kaufman. Né? Você tem o diretor de cena, você tem o maestro e... Por último... E quando tem? Quando tem. Quando tem nome de cantores. Nós somos tantos, né? E eles são tão poucos. E a gente canta sem eles, a gente faz uma ópera sem eles. Com eles é muito melhor, porque é isso que é a ópera, é um trabalho em conjunto, né? Mas quem canta somos nós. Não é uma competição de que nome tem que aparecer, mas é apenas entender onde a gente está nesse momento, né? Esse desnível abissal. Sim. Né? Você está me ouvindo? Você está me vendo? Eu te Acho que ouço, pausou por um momento. eu te vejo e te escuto muito bem. Eu concordo plenamente com você, Paulo. Eu acho que, né, trazendo agora para um momento de realidade que a gente está vivendo hoje, é um momento muito difícil para o artista. Para todos nós, né? Claro que com muito cuidado eu digo isso, mas eu fico muito preocupada com os freelancers nesse momento, mais do que os que estão fixos. Claro que, com todo respeito e entendendo que tem muita gente que tem contratos fixos que acaba, o teatro vai acabar provavelmente tendo que diminuir o conjunto de pessoas, às vezes vai acabar mandando gente embora. Então, não diminuindo o sofrimento dessas pessoas, que também vão passar e estão passando por dificuldades. Mas o freelancer, nesse momento, fica perdido. Eu digo por mim também. A gente se sente perdido. Eu tenho aproveitado a rotina do canto para trazer uma calma para o meu coração. Porque
eu tô numa fase em que eu não tenho tudo assim numa bandeja, que eu simplesmente, enfim, com algum nome que eu possa ter, eu consigo entrar de onde eu quiser a hora que tudo isso acabar. Não, eu tô construindo. Ai, desculpa que balançou aqui. Eu tenho construído uma carreira que tudo bem tá em ascensão, com muito esforço, mas os contratos que eu tô perdendo e muitos outros estão perdendo, a gente não sabe se a gente vai ter de volta, a gente não sabe se a gente vai, se os teatros vão nos recontratar, ou se essas óperas vão ser adiadas. E não Né? Então, canceladas, né? fica. É um momento de muito que a gente tem que. A gente precisa de muita criatividade. Então, eu mesma, muitos amigos dizem que eu sou super articulada com mídia, e tal, mas não é verdade. Eu gosto disso, eu me interesso por tecnologia e tal. A gente Mas precisa disso, né? eu estou, inclusive, cotando uns microfones aí para comprar, para poder me autopromover da minha própria casa, sendo aqui em São Paulo, sendo em Londres, de eu poder ter portátil comigo uma forma de colocar exibido o meu trabalho, seja em mídia social, seja seja também para produzir concertos online de teatros que peçam que eu faça com pianistas e tudo. Já tive algumas propostas dessas e eu não acho que gravando com iPhone vai ficar legal, então tem que gravar com certo, né? A gente está meio que preso em casa por enquanto. Sim. Né? Uma forma de estar em vista, assim, a gente tem que ir atrás dessas outras coisas tecnológicas, querendo ou não, né? Festival de Ópera pergunta: existe carreira para solista no Brasil? Claro, imagina, claro que existe carreira para solista no Brasil. Eu acho, sim, eu acho que faltam muitos mecanismos de incentivo ainda. Acho que a gente tá num caminho que a gente precisa de muita evolução ainda, mas eu acredito que sim, eu acredito que existem, existem lugares que confiam num jovem talento. O jovem talento que eu quero dizer não é de idade, eu falo isso sempre aqui, é de pessoas que estão começando, criar uma carreira no Brasil. Bom, eu tive com quem contar, e eu acredito que mesmo que politicamente as coisas se modifiquem, os diretores acabam se modificando, tudo, eu acho que ainda existem chances. Por exemplo, o Maria Callas ainda está acontecendo, o concurso Maria Callas. Acredito que as idades não são tão baixas, os limites de idade, quanto às vezes é fora do Brasil. Eu acho que esse caminho que eu percorri é um caminho possível, onde ainda tem essas instituições funcionando. Eu acredito muito nas nossas orquestras, eu acredito que são orquestras maravilhosas, se não as melhores da América Latina. A gente pode Sim. dizer que a gente tem orquestras excelentes, maestros excelentes, coros excelentes, orquestras excelentes. Eu acho que teatros maravilhosos. Eu acho que o que mais falta para que a gente possa ter espaço para que o artista possa construir uma carreira sólida são mecanismos de incentivo. E isso está, infelizmente ou felizmente, totalmente ligado ao governo. A gente sempre está à espera de patrocínio, seja pelo governo, seja de pessoas que queiram fazer grandes doações, né? Pessoas que invistam na cultura, na arte, na música erudita. Mas com esses incentivos, eu acredito que uma carreira no Brasil sólida é completamente Bom, a gente possível. tem várias pessoas aqui que fazem carreira no Brasil já há Sim, muitos anos aqui conversando com a exato, gente, né? E acho que é exatamente. absolutamente possível, sim. Obviamente não é uma carreira como uma carreira possível na Europa, onde tem, na Alemanha tem quantos teatros de ópera que funcionam todos os dias, Eu né? acredito que quantidade de teatros poderiam existir mais, mas eu acredito que, inclusive, já existem alguns teatros
que não estão em completo uso e que deveriam estar. Então, de repente, colocar esses teatros que a gente já tem no nosso país em uso, né? Que a gente possa ter São temporadas 91, maiores. são 91 teatros no Brasil com fosso. Então, exatamente. Né? A gente tem que descobrir onde estão esses teatros e buscar alguma maneira de chegar lá. Eu acredito que o Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, ele é uma coisa que veio para ficar e finalmente juntou a nossa, como diz Flávia, muitíssimo bem, e eu quero repetir isso, essa frase é dela, nossa indústria. Porque a gente, por exemplo, numa pesquisa que ela fez em Manaus, porque ela é diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera, Sim. ela fez a pesquisa comparando com várias outras áreas, mas o que me chamou a atenção, os brinquedos da Zona Franca de Manaus receberam, em determinado ano, 25 milhões de reais. Empregaram 200 e poucas pessoas. O Festival Amazonas de Ópera recebeu 5 milhões de reais e empregou 500 e tantas pessoas por o mesmo tempo. Entende? Isso é uma indústria. É uma indústria. Né? É uma O indústria. Festival Amazonas de Ópera, eu falo muito dele com muito orgulho por ter participado de tantas Eu também. edições e de ter tantos amigos queridos e amigos que cada um à sua maneira, lutam para mostrar para as pessoas que não querem ver que a gente, de fato, faz a diferença numa cidade. Manaus mudou Totalmente. por causa do Festival Amazonas de Ópera. Exato. Uma casa de ópera, ela pode trazer inúmeros benefícios para uma cidade. Uma, né? A gente está falando de uma. Dilma, sim. Tem tantas possibilidades que a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente poderia até criar uma outra live só falando disso, mas Não é? De verdade, eu acredito que a gente tem que incentivar o nosso país com as nossas palavras, com as nossas formas de se expor falando sobre isso. Eu sou uma pessoa que não tem o menor problema de dizer que eu acredito que falta muito mecanismo de incentivo, sim. Falta administração sem corrupção. Falta uma série de coisas para que a nossa indústria seja bem direcionada e seja bem administrada. Mal ou bem, é essa a questão. Falta isso, falta uma consistência administrativa para que todo o mercado de ópera seja algo constante no nosso país, para que a gente consiga ter isso também na área de compositores. Os compositores brasileiros precisam extremamente de mecanismos de incentivo. Sem dúvida. Aquela época em que, sabe, em que os grandes compositores tinham o teatro à sua disposição e os cantores para colocarem em prática suas composições. E aí o Brasil acabava exportando bastante o Brasil acaba, se nós fizermos isso, vai acabar exportando bastante música e não só importando. Eu acho que uma música que sempre foi bastante consumida no exterior. Exato, Né? as pessoas Sempre. têm tanta sede da música brasileira. Eu sou muito, muito procurada para cantar Villa-Lobos, que é o que eles mais conhecem, né? Fora do Brasil. Então, assim, eu acho que tem... O Villa-Lobos é uma maravilha, um ícone gigantesco, mas também nós temos que conseguir exportar coisas da nossa atualidade, incentivar os compositores da nossa geração, de colocar isso sempre de forma consistente, crescente, né? Que a nossa cultura seja reconhecida fora do Brasil e aqui no Brasil. E não só na parte operística, na parte de concertos, também na parte sinfônica. Eu acredito que
falta muito essa questão de administração dessa nossa indústria. Com isso, todas essas outras coisas vão vir como consequência, né? Todas essas possibilidades de se criar, de repente, com mais cantores, uma carreira mais sólida, porque, claro, terão mais oportunidades. Então, a necessidade de se ter mais número de cantores cantando em diversos lugares vai ser muito maior. Então, as oportunidades acabam crescendo para quem está começando, né? Então, tudo acaba meio que A coisa englobando uma gira. coisa só. A coisa gira. E eu acho muito bacana essas suas palavras, porque acho que você é, de novo, e quem me conhece bem sabe que eu não sou disso, né? Eu nunca puxei saco de ninguém na minha vida e não estou puxando o seu também, mas é preciso que se reconheça o que as pessoas fazem, né? E eu acho linda essa maneira, essa luta que você tem consigo mesma para se colocar a serviço disso, dessa arte que é sua, né? E principalmente o que isso significa, o que isso é de exemplo, é como exemplo para os nossos cantores. Entende? Muito Para os nossos obrigada, jovens Paulo. cantores. Que no meu modo de ver, eu falo isso com alguma insistência, a gente não é outra coisa muito porque a gente não acredita. Mas a gente não acredita porque a gente não deu alguns passos também. E esses passos precisam ser dados. A gente precisa se reconhecer, né, individualmente para que a gente possa daí se sentir parte de alguma coisa. E aí essa indústria, sem dúvida, ela acontece. Né? Mas Ela não acontece, claro, por Claro. exemplo, aqui eu devo reconhecer isso com muito amor, sabe? Tiveram algumas pessoas no Brasil que fizeram possível sabe, que eu estivesse no meio e que eu construísse uma carreira sólida no Brasil. Eu não posso dizer que eu não tenho uma carreira sólida aqui no meu país. Eu tenho, Claro que sabe? Eu sim. acho que, por exemplo, Mauro Vrona foi uma pessoa que sempre acreditou em mim. Ele me... claro, com o meu esforço e tudo, mas ele sempre acreditou em mim. Ele me colocou como Leilá na Ópera dos Pescadores de Pérolas, que o Fernando Meirelles estava dirigindo. Poxa, Sim. aquela oportunidade que ele me deu, eu estava no meio da Academia de Ópera do São Pedro, e de repente ele me deu aquela oportunidade em 2015. Por exemplo, Arthur Nestrovsky e Marin Alsop, eles nunca tinham me conhecido antes. Uma audição geral aconteceu na Sala São Paulo. Eu lembro que algumas pessoas foram fazer audição para a Nona Sinfonia de Beethoven e, de repente, eu fiz uma audição e eles me deram essa oportunidade, confiaram no meu talento. Cantamos juntos. Exato. John Nashlin também, que me deu uma oportunidade magnífica de fazer A Inadamar, de Oswald Golihov, ele me escutou numa audição. Então, sempre foi resultado de eu me colocar. E não é assim, sabe, de repente, que você consegue criar uma carreira do nada. A gente tem que se colocar primeiro para que as pessoas possam nos escutar. E aí, a cada passo que você vai tendo, essa carreira vai sendo construída. Claro que a gente falou muito aqui de melhorar mecanismos de incentivo, de melhorar a administração dessa nossa indústria, de aumentar as companhias de ópera, aproveitar os teatros que a gente já tem no nosso país, claro. Mas já existe atividade, mesmo que média, pouca, com fluência no nosso país. Então, é uma questão de mandar e-mails, de se colocar, de fazer um requerimento. Por favor, posso fazer audição para você? Olha, posso, para um agente, de repente, posso audicionar para você? Será que você pode me ouvir? Isso é uma coisa que eu percebo que não só no Brasil, mas fora do Brasil, é meio que a mesma coisa. Você se colocar e ir construindo a sua carreira dia após dia. Outra pessoa também que acreditou muito em mim e que hoje é um maestro que me chama sempre para cantar, o Fábio Mequetti, da Filarmônica de Minas Gerais.
sabe, pessoas que realmente, sem me conhecer, já me colocaram essas oportunidades tão maravilhosas de estar em contato com as grandes orquestras do meu país. Eu tenho muito a agradecer e muita honra de dizer que eu continuo vindo para o meu país sempre e quero sempre estar aqui. Existe uma razão pela qual eu nasci no Brasil. Eu não tenho nenhum objetivo e acredito que não é uma decisão boa quem nasce aqui e quem tem talento e vai embora e nunca mais volta. Porque aí você não está trazendo cultura para o seu país. Eu acredito que a gente tem que saber o motivo pelo qual a gente nasceu naquele lugar e fazer aquele lugar poder crescer com as nossas experiências. Brava. Sabe? Brava. Brava. É isso aí. É isso mesmo. Eu penso igualzinho você. Eu acho que a gente tem que entender. Isso é tudo a respeito de entrar em contato com a gente mesmo. Dessa Sem dúvida. introspecção. Sabe? Saber as nossas Se origens. saber. Se saber. Se saber. Se saber e ajudar. É claro que existe o ego. O ego nos leva ao palco, né? O ego nos leva ao palco. A gente não pode deixar ele completamente excluído. O ego é extremamente importante. Poxa, não fosse ele, a gente não cantava, né? Não cantava. Mas ele tem que chegar até um certo limite. A gente tem que entender também quando que a gente tem que deixar ele de lado e realmente fazer coisas que às vezes a gente nem tem vontade de início, mas que a gente sabe que vai ajudar. E depois a gente percebe o quanto que a natureza humana se alegra naturalmente quando ela se doa. É incrível. Às vezes pessoas ficam depressivas, ficam mal com as suas vidas porque coisas não estão acontecendo com elas. Mas a partir do momento que elas começam, e eu falo por mim também, tá, gente? Sempre, a gente passa por isso. A partir do momento que a gente se doa para ajudar o outro, para ajudar o lugar que a gente nasceu, para ajudar o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa família, enfim, alunos, todos que a gente puder. Aí a gente percebe uma felicidade interna muito, às vezes, maior do que se a gente estivesse pensando só na gente mesmo. Então, A coisa faz sentido, né? Exato. A coisa faz sentido. Tudo faz sentido. Camila, olha, muito obrigado mais uma vez. Adorei conversar com você. A gente já fica combinado para uma outra data. Vamos pensar direitinho. Gostaria muito, de novo, de convidar as pessoas que fizessem perguntas. A Camila absolutamente disponível, um carinho imenso com a arte, com o público e com a gente. Muito obrigado. Viu? Obrigada, Paulo, querido. Prazer conversar com você. Prazer enorme. Obrigada a todos que estiveram Muito obrigado aqui a todos. com a gente. Obrigada mesmo, de coração, estar com vocês. Inclusive, tê-los aqui fielmente com a gente nos dá força para a gente continuar fazendo o que a gente faz e é de extrema importância. É de extrema Sem importância. dúvida. Muito, muito obrigada. E força para todos nesse Poxa, momento. e saúde para todos. Força e muita saúde para todos. Se cuidem. Obrigado, Camila. Um beijo. Obrigada, Paulinho. Grande beijo. Tchau. Tchau, tchau.